Boa noite, muito boa noite para você nessa linda quinta-feira. Nós estamos aqui vivenciando momentos muito importantes, de muito aprendizado. Tá sendo muito gostoso as nossas lives de quinta-feira. Estamos aqui com a série Meu Filho Não Gosta de Estudar e o tema de hoje é a importância da autoestima. Parabéns para você que está assistindo essa live. Estou muito feliz em ter você aqui. E você que está assistindo depois, seja muito bem-vindo também. Aproveita esse momento para compartilhar com os demais pais, demais professores. Marca aí quem precisa estar ouvindo essa live. A importância da gente trabalhar a autoestima dos nossos alunos. Boa noite, temos alunos entrando. Boa noite, prof. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Estou muito feliz com essa oportunidade. Sem mais delongas, eu gostaria de começar aqui a nossa live com uma frase. A sociedade nos prepara para o sucesso e não para enfrentar os fracassos. Pense um pouquinho sobre isso. Você prepara o seu filho, o seu aluno só para ter sucesso? Ou você prepara ele para ele compreender e administrar os seus fracassos? Obrigada, Igor, pelo carinho. Ele está me desejando uma boa live. Que delícia. Boa noite. Obrigada. O Augusto Cury, ele diz que a gente está vivendo a era dos mendigos emocionais. São jovens que amam a fantasia, mas não sabem lidar com os fatos concretos. Muitos não sabem atravessar as crises, não sabem pedir desculpas, não sabem falar dos seus sentimentos. É a geração que quer tudo muito rápido, tudo pronto, sem ter trabalho de elaborar as coisas, sem ter que batalhar para conquistar. É a geração que não entende a importância da disciplina para conquistar os seus sonhos. Eles estão sempre procurando processos mágicos para lidar com tudo o que está acontecendo, com as suas frustrações, com as suas dificuldades. Eles não sabem pensar antes de reagir. Mais uma frase para você pensar. Só é digno dos aplausos aquele que aprende a lidar com humildade as vaias que a vida vai dar. E muitas vezes, algumas pessoas jamais irão nos elogiar, por mais que façamos um excelente trabalho. Seu filho está preparado para transformar os erros em oportunidades? Ele está preparado para crescer com os erros dos outros e com os próprios erros? Ele está preparado para ouvir críticas? A maioria das pessoas pioram à medida que vão sofrendo derrotas, perdas, decepções. Elas não melhoram. Elas vão se tornando cada vez mais agressivas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais irritadas, desprotegidas, frágeis, infelizes. O seu filho perde o controle quando você pede para ele corrigir várias vezes a mesma atividade, quando está fazendo uma tarefa. Não, filho, faz isso, não ficou bom. Apaga, capricha nessa letra. Ele perde o controle, ele fica nervoso, joga os materiais longe, ele chora, ele quebra objetos, ele se machuca quando ele se sente fracassado. E muitas vezes esse perder controle não acontece só com atividades da escola, não. Pode acontecer até em atividades de lazer. Eu já ouvi alunos falando que quebram controle de videogame quando não conseguem passar nas fases. Eu já escutei de alunos dizerem que eles batem a cabeça na parede porque eles não estão conseguindo, realizar então os processos, as etapas ali dos jogos. Como é que está sendo aí esse lidar com as frustrações em casa? O medo de errar paralisa
e tem paralisado o seu filho de estudar. Há diversos processos acontecendo lá no cérebro dele na hora de fazer a lição de casa. Ele vai estar fazendo um monte de conexões. E não é só na hora de fazer a lição, não. É na hora de parar para estudar. E às vezes até estudar para uma prova. O cérebro está lá fazendo conexões, buscando informações para incentivar ou para que ele não tenha vontade de estudar. Os estudos sobre o funcionamento do cérebro demonstram que o nosso cérebro, ele encontra prazer em raciocinar, em enfrentar desafios, de ordenar cognitivamente, somente se ele perceber que vai ter a tarefa bem sucedida. E isso acontece principalmente com crianças e adolescentes. O professor começa a perceber que o aluno ele se motiva em fazer determinadas atividades porque ele sente que é capaz de fazer aquilo. Mas quando aquela atividade vai exigir um pouquinho mais dele, ele já fala que não quer fazer. Ele já fala que ele não entendeu, porque ele tem medo de errar. O medo de errar paralisa as pessoas. Então, enquanto ele está em casa, tendo que fazer alguma tarefa, estudar para alguma prova, se lá na cabeça dele ele já pensa que é difícil, que ele lembra que ele não conseguiu ir bem naquela atividade, o cérebro vai fazer várias e várias estratégias para fazer com que a criança não estude mesmo, para fazer com que ela não se esforce, não se dedique. Então, a criança sempre vai estar buscando, né, por causa do cérebro, tá, gente? É o cérebro que está fazendo isso. Fazer as tarefas mais fáceis, estudar as disciplinas que ele tem mais facilidade, fazer os trabalhos que ele acha que tá legal, porque ele tem muito medo de errar, ele tem muito medo do fracasso, tá? Então ele só vai querer fazer coisas que não exigem muito esforço. Em outras palavras, se o seu filho olhar para uma atividade e ele achar que ela é difícil, logo ele vai imaginar que ele não vai acertar. Então o cérebro dele vai desmotivar ele de fazer aquela atividade, ao invés de resolver. Lei do menor esforço? E aí, né, você deve estar se perguntando, como que eu posso ajudar na autoestima do meu filho? O que eu preciso fazer para que ele se sinta capaz? Eu quero que o meu filho, ele entenda, né, que com o esforço ele vai conseguir. Eu quero que o meu filho não tenha medo de errar, porque a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. E como é que eu posso fazer isso? Será que eu fazer uma lista de bilhetinhos e deixar espalhados na agenda, nos materiais, no lanche? Filho, você é capaz. Filho, você é maravilhoso. Confie em você, acredite em você. Isso vai ajudar? E aí, o que você pensa? Os bilhetinhos não farão efeito se o que você fala no dia a dia e o que você faz no dia a dia dizem totalmente o contrário. Você pode sim fazer esses bilhetinhos, elogiando, incentivando. Eu já vi alguns posts aqui no Instagram, em alguns lugares, né, de pais que incentivam por bilhetinhos no material escolar do filho. Mas ao longo do dia a dia, ele vai perceber pelo tom da sua voz, pelas palavras que você escolhe para falar com ele, quando ele te olha, quando ele está conversando com os familiares, com os amigos próximos, quando ele está falando dele. Quando você, né, pai e mãe, está falando dele. A criança está atenta, você acha que ele não está ouvindo, mas ele está escutando. Você tem o hábito de dizer para os seus amigos, familiares, ou até mesmo para a criança, você vive aprontando. Meu filho apronta o tempo todo. Ele não gosta de estudar. Ele não é bom em determinada matéria. Meu filho, ele é muito distraído. É muito agitado, não para nem um minuto. Meu filho é muito desobediente, ele é muito disperso, ele é muito preguiçoso, ele é terrível, ele nunca faz nada direito, nunca faz o que é pedido para ser feito. Você usa essas frases para falar com ele ou para falar dele? Ao dizer que ele é seguido de uma conotação negativa,
você, mesmo que sem ter intenção, você acaba dando força para que a autoestima dele vá caindo. Ele vai começar a acreditar que o que você fala é verdade. E ele vai começar a repetir essas palavras para ele mesmo. O nosso cérebro, ele reage à toxicidade daquilo que a gente fala. Quando pronunciamos palavras negativas, palavras pessimistas, principalmente sobre nós, a gente começa a desencadear um monte de respostas cerebrais que vão estar causando a ativação de alguns hormônios geradores do estresse, como o cortisol. Vai dar desconforto, vai dar cansaço, vai dar mal-estar. E aí, na hora de estudar? O seu filho não vai ter foco. Ele vai se recusar a fazer o dever de casa. Porque o cérebro vai enviar esses sinais para ele se recusar. Porque se ele fizer, vai que ele não consegue. E aí, ele é terrível, ele não tem foco, ele tem dificuldade. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Isso está escrito lá em Provérbios 12:18. Nós precisamos buscar sabedoria o tempo todo. Eu sei que escolher as palavras, administrar as emoções, não é algo fácil. Sou professora, tenho alunos ali o tempo todo, né? E fazendo coisas que não são esperadas. E eu tenho que administrar as minhas emoções. Não tenho filhos ainda. Mas em casa, nós temos que administrar as nossas emoções para falar pelos nossos filhos, com as crianças que estão ali conosco. Eu sei que às vezes você fala assim, nossa, ele me tira do sério. Ele desperta o pior em mim quando ele faz alguma coisa errada. Eu já ouvi pais e mães falando, responsáveis falando isso dos seus filhos. Eu fico descontrolada quando as coisas acontecem. Será que você realmente está fora do controle? Uma vez eu ouvi uma palestra e a pessoa falou assim, vamos supor que você está super bravo, super irado com seu filho e de repente o telefone toca. E aí toca o seu chefe, e o seu chefe quer falar com você e de repente você fala, oi chefe, e aí, tudo bem? Bom dia. Então, você estava querendo acabar com seu filho, você estava gritando, já estava jogando as coisas em cima dele. E de repente, puf, você conseguiu controlar. Então você não estava descontrolada com o seu filho, você não estava descontrolado com o seu filho. Se você conseguiu parar, administrar a emoção para atender o telefone. Reflita sobre isso. A gente precisa ter sabedoria nas nossas ações. Vou dar um exemplo basiquinho do dia a dia. Vamos supor que é o seu aniversário, dia das mães, dia dos pais, e o seu filho decide fazer uma coisa especial para você. Levar o café da manhã na cama, por exemplo. Então ele vai lá, né, pega e, né, com a ajuda de alguém, faz, prepara, ou até mesmo sozinho. E ao chegar até a cama e levar esse café, ele derruba algumas coisas em cima da cama. Administra a emoção. Será que você vai falar, poxa filho, você tinha que ter tomado mais cuidado, né? Olha aqui, sujou o cobertor, tá chovendo, não vai dar nem pra lavar. Não é assim que a gente tem que fazer não, tá? Primeiro você vai elogiar. Nossa, filho, que bacana, você tentou trazer um café para mamãe, que gostoso, que delícia, né? Incentiva ele a repetir essa atitude mais uma vez, várias e várias vezes. Fala na frente das pessoas, nossa, meu filho fez um café, ele veio trazer alguma coisa para mim, foi muito bacana, né? E aí ele vai se sentir motivado em melhorar, ter mais atenção na hora de fazer novamente. Né? Às vezes a criança você tá lá na sala e fala, filho, traz um copo d'água pra mamãe, e no meio do caminho ele tropeça e derruba água no chão. Nossa, mas pedi isso aqui pra você, trazer um copo e você não prestou atenção. Ele vai começar a ficar frustrado, ele vai achar que ele não vai conseguir fazer realmente nada, que nada ele faz certo. Então são coisas do dia a dia. É diariamente que a gente alimenta a autoestima da criança, é diariamente que a gente mostra que ele é capaz. Então, a partir de hoje, já comece a dividir algumas tarefas que antes você não colocava para o seu filho fazer.
porque você achava que ele não iria conseguir, né? Alguma que você já pediu para ele fazer e ele não fez direito e você ficou muito brava, tenta colocar de novo dentro da rotina. E aos pouquinhos, né, vai orientando. Assim que ele concluir aquela atividade, agradeça, tá? Agradece, não é? Fez mais do que obrigação. Agradece, elogia ele. E se não ficou 100% do jeitinho que você gostaria que ficasse, da próxima vez, faça junto com ele. Oriente, sem criticar. Seja o exemplo. Na live passada eu falei a respeito do elogiar descrevendo, né? Então não é simplesmente olhar assim aquela tarefa e falar assim, nossa, você fez a tarefa, ok. Mas você dá uma valorizada, você fez a tarefa, nossa, você estava cansado. E mesmo assim você caprichou na letra, você conseguiu completar todos os exercícios. Você perguntou para a mamãe aquele exercício que você não estava conseguindo fazer. Que legal, descreve aquilo que você está achando legal. Não é simplesmente, ah, que bonito, parabéns. Né? Fala, nossa, como eu me senti feliz ao entrar nesse quarto aqui arrumado. Você não se sente bem ao estar nesse ambiente organizado? Mostra que você notou que ele conseguiu adquirir aquela habilidade, que ele está melhorando. Valorize sempre a opinião do seu filho. Reconheça as conquistas da escola. Cada vitória é um parabéns do professor, é uma notinha meio ponto a mais, é uma entrega de trabalho na data. Então valorize essas questões acadêmicas e também as atividades extracurriculares. Tá sim de aluno, né, maravilhoso no esporte, tá sim de aluno maravilhoso nas artes. Valoriza isso, né? Bons alunos não são aqueles que sempre são bem comportados, que não falham, mas são aqueles que choram, são aqueles que tropeçam, são aqueles que conseguem desenvolver a consciência crítica, que sabe decidir os seus caminhos, aprender com os seus erros, tolerar os erros dos outros, reconhecer suas próprias dificuldades. Ele precisa entender que as pessoas são todas diferentes. Você é diferente do seu filho. Não é porque você tinha dificuldade em matemática que a matemática vai ser muito difícil. E eu escuto às vezes alguns pais falando, nossa, essa matéria é muito difícil. Você fala isso para o seu filho, aí você já faz ele começar a pensar que vai ser difícil. O que é fácil para um é difícil para outro, o que é difícil para um é fácil para o outro. Cada um tem a sua competência, as suas habilidades, né? E a gente tem que reconhecer isso no nosso filho, né? E elogiar. Tá assim de pai e mãe que pega o boletim do filho e tem um monte de nota azul. E aí na hora que olha aquela única nota vermelha, fala de qual? Nossa, das azuis, né? Com certeza. Claro que não. Os pais pegam e focam naquela nota vermelha. Vai falar, nossa filho, que bacana, você tirou nota azul nessa matéria. E essa aqui também, e essa. Ah, o que aconteceu com essa que você não foi tão bem? E aí a criança vai poder falar o que ela errou, se ela não estudou direito, se ela não entregou as tarefas, o que foi que aconteceu. Ah, nessa aula são sempre as primeiras aulas desse assunto, eu tô sempre meio sonolento. E ele não vai ter medo de te mostrar um boletim. Ele não vai ter medo de fracassar. E aí você fala, ó filho, eu vou estar aqui com você se você precisar. Me avisa se você quer uma ajuda de um professor particular. Vamos melhorar essa nota? É isso que a gente tem que fazer. Não é destruir ele com uma nota ou duas notas. E mesmo que o boletim for muito feio e tiver uma ou outra notinha boa, elogia aquelas notas boas e tenta entender o porquê que não aconteceu as outras. Para que ele não tenha medo de errar. Para que ele queira, né, ter aquele elogio das outras que ele conseguiu, tá? Ensina seu filho a fazer o DCD. É uma coisa que a gente aprende também com o material do Augusto Cury, que é duvidar, criticar e determinar. Duvidar os pensamentos negativos, criticar esses pensamentos negativos e determinar. Então, não é porque eu fui mal nessa prova que eu nunca vou conseguir tirar nota, né? Eu sou um fracasso. Não, duvida. Em todas as matérias eu vou mal? Existe algum momento que eu consegui nota?
critica esse pensamento. Peraí, eu sou bom em tantas coisas, eu acho que eu consigo melhorar. E determina que essa ação sua vai modificar, né, os resultados futuros. Ensina o seu filho a gerir essas emoções, a aplicar então esse DCD, tão famosinho aí na escola da inteligência. E aí, pessoal, a gente tem sim que elogiar, tá? Você vai estar ajudando o seu filho a criar autoconfiança, a construir ali, né, a certeza de que ele é capaz. Ele vai se sentir muito feliz em receber os elogios. E quando vier, né, algum momento que ele fracassar, em que ele ficar desmotivado, ele vai lembrar de todas as vezes que ele recebeu algum elogio positivo e ele vai retomar essas emoções acreditando, tá? Ele vai acreditar que ele é capaz de mudar, ele é capaz de seguir em frente. Ele vai parar de ficar se lamentando. Ele vai falar assim, peraí, não deu certo agora, o que eu fiz de errado? Vou mudar. Quem lamenta suas perdas, olha para os seus pés. E quem olha para os seus pés, tem um mundo do tamanho dos seus passos. O seu filho precisa levantar a cabeça, olhar para o horizonte e lutar pelo que ele ama. Dê muito amor, converse, tenha tempo para o seu filho, porque o seu filho é como flecha na sua mão. Você vai poder direcionar ele e ele ir para tão longe que você nunca imaginou. Mas importante, da mesma forma que a ausência de elogios, que a crítica familiar pode fazer com que o jovem se torne uma pessoa insegura, imatura, despreparada para a vida, excesso de estímulos também pode trazer alguns problemas. Exagerar nos elogios, as aparências, as conquistas e ao comportamento pode transformar a criança com o ego inflado, deixando então eles vulneráveis a grandes frustrações. Aquela criança que acha que ela é muito boa, e muito boa em tudo porque ela só recebe elogio em casa. E o pai nunca mostra para ele que é necessário essa mudança, que é necessário melhorar sempre. Quando acontece uma frustração, ele vai ficar totalmente abalado emocional, né? O emocional totalmente abalado. Então, é preciso ter aí um equilíbrio, certo, pessoal? Então, os nossos jovens, as nossas crianças, elas precisam ser preparadas para o sucesso, mas precisam ser preparadas também para aprender com seus fracassos. A autoestima não está relacionada com a quantidade de vezes que nós acertamos, mas com a quantidade de vezes que não desistimos dos nossos sonhos. Ensine seu filho a ter essa gestão emocional. Obrigada por você ter ficado comigo nessa live. Reflita sobre isso e na semana que vem convido você a participar mais uma vez da nossa série Meu Filho Não Gosta de Estudar. O que será que você pode fazer para ajudar a mudar isso? Também convido a você participar do nosso café pedagógico, que acontece todos os sábados às 8 horas da manhã. Até mais, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.